Todos esses dias esperei, eu vim contando as horas pra chegar, encontrar vocês aqui, amigos e irmãos. A semana inteira eu quis estar neste lugar de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Cada passo ele me ordenou, em boa companhia devo andar, e fugir da ocasião que me faz errar, e por isso eu vim buscar a paz neste lugar de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida, de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Todos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem.
primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Pelo Evangelho proclamado, Deus apague os nossos pecados. Pois bem, meus irmãos, eu me referi à festa de Nossa Senhora de Lourdes, porque a gente, como comunidade de fé, como paróquia, nesses tempos fortes, a gente sempre se recicla um pouco mais, se anima nos propósitos para prosseguir, porque a caminhada é longa, às vezes acidentada, mas sempre movida para aqueles que têm a graça da fé por uma força irresistível, apesar de todos os obstáculos e das fraquezas, que é exatamente esse desejo incontido de nos aproximarmos daquele que é santo, buscar a santidade, buscar a perfeição. E essas leituras de hoje são primorosas. Nós já temos aí no Salmo 102, ou em algumas Bíblias 103, talvez o salmo mais completo dos 150. Primeiro, porque faz um esforço muito grande
na oração do profeta, na sua poesia, para dizer uma coisa indizível, dizer quem é Deus. Muitas características de Deus que nenhum teólogo às vezes consegue expressar, ou um exegeta. Vocês têm um exegeta também como pároco, ou como vigário paroquial, que é o nosso querido padre Robério, é um biblista, tanto um intérprete da palavra de Deus. E um dos maiores, talvez o maior teólogo da igreja, que é São Tomás de Aquino, diz: nós não podemos dizer positivamente quem é Deus, nós só podemos dizer o que Deus não é. Tal é esse mistério insondável. Por isso, só o homem de fé manifesta sua relação boa, sua relação constantemente provocadora de transformação na sua vida. Ele vai dizendo: Deus é isso, Deus é aquilo. E por isso ele bendiz a Deus. Ele vai apresentando uma relação com Deus que para nós se torna às vezes até justamente invejável, porque é bom demais. Por isso, a minha alma, bendize minha alma ao Senhor, que Ele não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E este salmo ainda vai mostrar uma coisa, meus irmãos, incrível. Ele vai dizer quem somos nós. Diz até uma coisa que é preciso ter muita coragem para dizer: Deus sabe do que somos feitos. Porque normalmente a gente fica se desculpando quando experimenta o limite, a fraqueza. Eu sou assim porque, e não assume. É bom a gente assumir que nós não somos Deus, porque esse desejo incontido de Deus pode levar a gente a ser um Adão, uma Eva. Caiu no engodo da propaganda da serpente, e aquilo ali é simbólico, não tem serpente que fale não. São as maldades que acompanham pelo limite os seres humanos que querem ser santos como Deus, mas às vezes se distorcem, querem a partir deles mesmos, não a partir de Deus. E a linguagem lá foi: nada, se vocês violarem aquilo que está sendo pedido pelo Deus de vocês, vocês vão ser iguais a Ele. Ele proibiu de vocês se alimentarem da árvore da morte, porque Ele sabe que essa árvore da morte é a árvore da sabedoria, a qual São Paulo hoje faz uma referência tão grave, quando a gente quer a sabedoria como Eva, como Adão quiseram, esquecendo que só um é sábio, só um é santo, só um é todo poderoso e não abusa do poder. Isso aqui é mais grave. Pois é. Então, meus irmãos, esse salmo merece ser mais rezado por nós, meditado, porque ele leva a gente a nos interessarmos por Deus, como Ele é, como Ele se manifesta, e também como nós podemos nos aproximarmos dEle, como nós podemos acolhê-lo, como nós podemos nos tornar templos que acolhem o Espírito do Pai pelo Filho na ação transformadora do Espírito. Por isso nós nos tornamos, como nos lembra a segunda leitura, esses templos vivos de Deus aqui. Por isso também nós vamos entender aquela situação que Jesus encontrou lá em Jerusalém, com a vontade de usar o templo como aquele espaço sagrado e os templos santos, exatamente para se locupletarem, esquecendo a obra de Deus. Jesus vai mostrar: olha, tudo isso é meio. O templo de Deus não é este que vocês estão utilizando como se utiliza
as coisas com finalidades perversas. Vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil de ladrões. Coisa grave. Por quê? Porque ele estava sendo atacado, porque ele dizia: olhe, vocês destruam não esse templo que o pai de vocês construíram, como vocês estão dizendo, durante 46 anos, mas o templo que vocês querem destruir, sejam verdadeiros, é este que tem em si o Pai e o Espírito Santo. Vocês querem varrer a Trindade, que eu manifesto como uma de suas pessoas, fazendo a sua vontade como meu alimento. Por isso é importante a gente acolher de Deus as suas palavras. A palavra é o principal instrumento de comunicação entre os homens e entre os homens e Deus. Por isso é importante a gente também experimentar na palavra de Deus a presença, força revelada pelo Espírito, porque esta é a vida. Nosso Senhor chega a dizer que às vezes tem gente que fica buscando dimensões da cultura, ficam com a palavra quase morta ou morta, porque vão atrás de curiosidades, vão atrás de articulações bonitas, que os profetas às vezes se abstêm de dizer, de falar, para não encobrir aquilo que Deus manda que eles digam ao povo, a seu povo. É importante, portanto, nós descobrirmos do intermédio das palavras aquilo que é a vontade de Deus mesmo a respeito de seu povo. E é por isso que nós temos na primeira leitura do livro do Levítico aquilo que é a lei que foi revelada ao longo da história do Antigo Testamento. Nós temos 5 livros mais decisivos e fundamentais, chamados Pentateuco. Entre eles está o livro do Levítico. Mas eles representam a sabedoria dos outros 41, porque a Bíblia no Antigo Testamento tem 46 livros revelados por Deus. E o livro do Levítico é o livro especificamente escrito para legislar. Por quê? Porque era o livro da tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Por isso os sacerdotes deveriam falar daquilo que Deus revelou. O trágico é que ao longo do tempo, esta lei foi esvaziando-se do que Deus mesmo queria que ela fosse, e foi se tornando uma lei morta, palavra esvaziada da inspiração divina e da revelação. Portanto, não semeava mais a força transformadora do Espírito. E é por isso que Jesus denuncia gravemente que os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, ali estava a presença mais marcante dos levitas. Só no templo de Jerusalém nós tínhamos mais ou menos 8.500 levitas, cada um com a função ali dentro do templo. O templo era grande, tinha muitas atividades, mas existia muita arenga ali dentro, porque era um meio econômico de subsistência. E havia muita coisa, quem quisesse chegar lá tinha muita dificuldade. Eles colocaram barreiras incríveis à presença de Jesus no templo, porque ele não era da tribo de Levi, ele não era sacerdote hereditário, ele não estava batalhando para construir residências como eles construíam, ele não fazia da sua missão um meio de vida para se completar. Pelo contrário, não tinha onde reclinar a cabeça. E isso era uma coisa que ameaçava aquela ordem. Por isso é importante a gente ver que esta realidade foi levando a lei
para um reencontro com um tempo mais doloroso, que era o tempo da lei do talião, dente por dente e olho por olho. Já está no terceiro domingo, se preparando para a Páscoa, para a Quaresma, e nós estamos ouvindo Jesus nos introduzir na liturgia da palavra, nas bem-aventuranças. Ainda estamos dentro do Sermão da Montanha, no capítulo 5, que vai do 5 ao 7 de Mateus. E esses versículos de hoje dão uma continuidade. Eles vão mostrar aquilo que Jesus anunciou nas bem-aventuranças. E se vocês viverem as bem-aventuranças, vocês vão ser sal da terra e luz do mundo. Aí eles disseram, no versículo 17 e 18: você está rasgando a lei e os profetas, está acabando com aquilo que Deus revelou até aqui. Jesus disse: de jeito nenhum, eu vim não destruir, mas vim pôr em prática, aperfeiçoar esta lei. Porque foi dito assim, eu porém vos digo. E aí está pelo menos 3 coisas hoje que são muito fundamentais para a gente levar daqui. Jesus vai dizer: olha, entre as mudanças que precisam se operar daquela lei do talião, esta é uma delas que é bom se levar em conta. Primeiro, se alguém quer mudar realmente o mundo, precisa mudar por dentro dele. Vocês são chamados a cuidar, ter amor, como lembra o livro do Levítico, aos irmãos. Foi aí que Jesus, nesse texto de hoje, que Jesus se inspirou para o seu mandamento. E aí ele dizia: ama teu irmão como a ti mesmo. Este é o mandamento de Jesus. Como é que a gente vai amar o irmão se a gente está aprendendo que se ele fizer uma coisa comigo, eu devo me vingar, dente por dente e olho por olho? Então Jesus vai dizer: olha, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. O que isso significa? O que isso significa? Olha, se eu bato desse lado, certo, com a mão direita, eu tenho que botar muita força. Apesar da mão direita ser a mais usada por nós, ter mais força, mas ela não tem mais força do que, olha, bater com as costas da mão no outro lado. Então, aqui eu levo todo o meu corpo e é bem provável que a pessoa vá bem longe. E ainda tem um desacato, que é: eu faço com você aquilo que você não espera. Não preciso nem usar a minha força toda, até as costas de minha mão. É uma humilhação. Por isso, esse texto se torna uma força tão grave para dizer que nós não devemos medir forças nem com Deus, nem com nossos irmãos, porque isso não produz o efeito do amor, da transformação que nós desejamos, porque Deus assim o quis, e é a nossa vocação de buscar esta comunhão do Pai com o Filho na ação do Espírito. Outra é: se você tem uma túnica, claro, tem que nos transportarmos um pouco para aquele tempo que usava-se túnica. A túnica era uma vestimenta muito cara e rara. Jesus só tinha uma, que foi tecido por sua mãe. E se alguém chega e vai tomar sua túnica, oferece uma coisa que às vezes as pessoas tomam até como mais preciosa: o manto. É o enfeite. E não é um enfeite qualquer. Você ofereça também a ele essa realidade, mostrando que você sempre tem, porque você é filho de Deus e é irmão, condições de ir um pouco além e mais além. Esta é a missão de quem é filho de Deus, imagem e semelhança, e é irmão dos irmãos. Não vive de confrontos, de medida de força, de destruição das oportunidades do outro. Em suma, não é obstáculo para que o outro se desenvolva. Em outras palavras, como nos lembra o Papa Paulo VI na Encíclica Populorum Progresso, o desenvolvimento dos povos, desenvolvimento é novo nome de paz. Você
vive na sua comunidade procurando ajudar os outros a serem eles mais do que você pensa que ele é, que eles pensam ser. Você está ajudando o mundo a ser um pouco melhor. Você está ajudando o mundo a construir o shalom, a paz, a partilha, aquele mundo que Jesus quer que todos partilhem a vida em boa qualidade e em grande abundância, aquilo que ele veio trazer para nós. E ainda tem terceira dimensão, que é exatamente aquela: se alguém te obrigar a ir 1 quilômetro, vá 2. Por quê? O sistema jurídico daquela época tinha também sabedoria, e às vezes os juízes e as tribos de Israel eram orientadas por juízes antes dos reis. Não era um tempo assim centralizado como nós temos hoje, governos centralizados e às vezes até absolutistas, ditadores. Mas era um povo que partilhava as coisas. E esse povo, a gente só se constrói como um povo democrático, um povo cristão, como uma comunidade de fé, se a gente partilhar, se a gente se respeitar mutuamente, se a gente tiver generosidade. Se não for assim, nós vamos criando obstáculos àquilo que é a comunicação. Aí ficamos animados com a comunicação que passa por cima das pessoas, através das comunicações por meios mecânicos. Por isso tem muita gente que só se une hoje através de meios mecânicos. Não se aproxima mais do seu irmão. Comunidade aqui não vale para ele. Vai fazer comunidade com suecos, com sírios e com outros. Não tem nada de mal nisso, mas não é o suficiente. E vejam, os juízes então davam uma sentença às vezes para ele fazer trabalhos com a própria pessoa na comunidade. Olhe, se você contribuiu para que alguém fique paraplégico, o juiz às vezes dizia: então você vai passar 1 ano fazendo trabalho, levando essa pessoa para lá e para cá, para a necessidade dele, ajudando e assim por diante. E se o juiz determina isso, você como cristão, descubra que a caridade deve levar você a fazer mais do que o juiz manda. Porque tem gente hoje que vive insatisfeito com o Estado que ele quer que seja democrático, mas ele não quer ser democrático, não quer participar, não quer ser cristão. Ele quer que as coisas caiam do céu. Todas as providências devem ser terceirizadas. Eu votei e acabou-se a história. E onde é que está o reino de Deus, que é de amor, de justiça, de fraternidade, de partilha, de construção da paz? Isso se faz com interesses cotejados por legislações e às vezes tem muito de interesses pessoais, de grupo e assim por diante. Olha, meus irmãos, em suma, ou nós deixamos que a semente da palavra de Deus venha a este terreno que ainda é bastante endurecido, nossas maneiras de sermos ainda hoje, para que esse coração de pedra, como lembra às vezes o profeta, torne um coração de carne, a docilidade, ou então nós vamos ter muita dificuldade de sermos o que Jesus deseja: sal da terra, luz do mundo, sermos uma presença no mundo que não é fastiosa para os outros, mas é desejável. Deus quer que aconteça, Deus quer um mundo amorizado, Deus quer um mundo crescido, Deus quer um mundo onde a caridade seja o distintivo fundamental daqueles que creem. Porque com a caridade nós chegamos à justiça de Deus, que é a justiça de quem vive como Jesus para fazer a vontade do Pai, e a vontade dele é que não se perca nenhum daqueles que o Pai gerou e entregou para que Jesus salvasse. Por isso nós somos chamados a não termos preconceitos contra ninguém, que isso é destrutivo, isso cria barreiras intransponíveis e pode levar a gente a passar a vida construindo inimigos. Às vezes a pessoa não tem nada a ver, mas eu tenho um mal-estar dentro de mim
começam a fabricar preconceituosamente inimigos. E vão entrando numa psicose, numa série de outros efeitos colaterais, e o Evangelho não pode produzir o efeito. Por isso, que Deus nos ajude a sair da lei do talião, que ela é estreiteza, ela é negação da dignidade dos irmãos, ela é tudo aquilo que Deus não precisa, a não ser para aplicar a sua misericórdia, como Ele quer que nós sejamos também misericordiosos, para que o mundo se transforme. Por isso a caridade, ela não faz acepção de pessoas, não fabrica inimigos, não precisa da lei do talião, mas nos leva a uma mudança interior, a conversão de verdade que muda o mundo. Isto é ser sal da terra, ser luz do mundo, é não ter medo de buscar a santidade de Deus, fazer esse templo do Espírito Santo, morada de Deus, e colocar-se a serviço. Eu não vim de Jesus para ser servido, mas para servir e dar a vida por meus irmãos. Quando é que nós vamos imitar Jesus? Vamos agora confessar a nossa fé.